Boa noite, vocês estão bem? Que alegria estar aqui e ver tantos adolescentes apaixonados por Jesus, amém? Isso alegra meu coração. Eu encontrei Jesus, estava saindo da minha adolescência, minha vida nunca mais foi a mesma. E o meu desejo para essa noite é que eu e você possamos experimentar um pouco mais da bondade do nosso Deus, do amor dele, mas também do poder que ele tem para nós aqui. Meu coração se enche de expectativa, eu quero agradecer todo o carinho e recepção comigo, com minha família. O pastor Eduardo é um amigo. Temos caminhado juntos há um tempo. Gustavo, obrigado também. Todo mundo que faz parte desse ministério. Bom, eu tinha preparado algo. Eu não sei se você está com essa expectativa, mas enquanto eu estava aqui, eu vi o Espírito Santo nos conduzindo para um novo lugar. De profundidade. E aí, Gustavo chegou para mim e falou, mano, se for profundo, o pessoal vai também. E aí confirmou no meu coração. Então, é o seguinte, vamos para os pontos. Eu não sei o que eu vou falar, que ele pregou no dízimos e ofertas aqui. Então, né? Depois ele vai mandar o esboço para mim pregar nas outras agendas que ele falou. 2, ele estourou o tempo dele lá, então eu posso estourar o meu também. Amém? E se o seu pai e a sua mãe tiver que vir buscar, tiver que ir de Uber, seja o que for, você manda eles ficar na porta ali, mas hoje pode entrar porque vai ser fogo dos céus aqui, amém? Ei, deixa eu falar algo pra você. Talvez você reclame e ache que o seu pai e sua mãe querem ir em todo lugar que você vai. Eu tenho 28 anos e meu pai e minha mãe estão ali ainda, irmão. Então fica tranquilo, esquece isso. Eles sempre vão estar onde você quiser ir. Porque eles nos amam, amém? Tá ali também a VV, a família. Aí veio o Vitor e a Valentina, a mãe veio junto também, irmão. Glória a Deus por isso, amém? Glória a Deus. Cutuca a pessoa perto de você e fala, tá preparado? Glória a Deus. Embora nós estamos aqui no recap, falei certo? Yes? Cadê o irmão que traduz? Cara, Deus vai te usar poderosamente em um tempo muito rápido. Você tem uma sede de Deus que não é entendível pelas pessoas perto de você. Eu vejo como se o Senhor estivesse quebrando um jugo na sua vida, na sua identidade. Fica de pé. Toda dúvida que há na sua identidade, em relação ao seu futuro, seus próximos passos. Enquanto você traduzia aqui, o Senhor falava assim, todos têm um começo. Deus vai te colocar não só para traduzir para grandes homens de Deus, mas o seu ministério, ele é missional. Deus tem uma missão para você. Embora o seu coração faça muitos planos, Provérbios diz que é o Senhor que dirige os passos e as pessoas perto de você não vão entender. Porque essa vontade no seu coração de ver a missão que Deus tem para você. Nessa noite, tudo aquilo que tem depositado para você viver a missão de Deus para a sua vida é liberado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero apresentar minha família. Agora sim. Bom, esse aqui sou eu. Essa aqui é a minha linda esposa. Aqui dentro tem a nossa filha que se chama Linda também. E esse aqui é o meu melhor amigo, o nome dele é Jack. Ele vai assistir isso depois, por isso que eu fiz questão de ver. Saí de casa, dei boa noite, ele, papai vai onde? Vou pregar. Posso ir junto? Não, ele ficou dormindo. Amém? Meu nome é, vamos. Já que eu tenho já umas 2 horas, eu vou gastar esse tempo aqui da mensagem. Irmão,
Você acredita que ele chegou pra mim e falou assim que eu tinha 40 minutos? Como que ele faz isso comigo, irmão? 40 minutos eu uso só pra introdução. Brincadeira. Meu nome é Vinícius, tenho 28 anos. Sou pastor há alguns anos já. Tá gravando, não posso falar muito, mas estou de mudança, preparando para um novo tempo na minha vida, novos voos. Se o Senhor te chama, não olhe nem para o lado nem para trás, olhe para frente. Posso ouvir um amém? Amém? E o tema da minha mensagem hoje é: permaneça firme. Permaneça firme. Sabe, eu tenho 11 anos de trajetória já de fé. Para mim é muito, irmão, porque são 11 anos bem vividos. E uma coisa que eu não gostava, quando eu era já saindo da minha adolescência, era a forma que me tratavam. Até hoje, se eu chego de moletom, de boné, num lugar, as pessoas perguntam a minha idade. Esses dias me deram 16 anos, irmão. Que 16 anos? Eu tenho 2 filhos, já me respeita, rapaz. Porque a gente está numa geração, presta atenção, onde as gerações elas já começaram a se conectar tanto que você não consegue nem entender mais quem já está muito velho. Já que tem uns convidados aqui, mas a gente pode ser sincero, amém? Tem as mulheres, irmão, que tem tanto botox já que parece que tem 25, já está na beirada dos 60. Já tem adolescente que está com 15, 18, tem mais barba que eu que tenho 28. Parece que tem 20, 25 anos. Você tem que chegar para a pessoa e falar, ó, igual esse irmão aqui, ó. Se eu tivesse o bigode dele, rapaz, cara, eu com um bigode desse. Prepara aí a música forte pro final, viu? Meu Deus do céu. Eita, que hoje eu tô no fogo aqui, eu tô na liberdade. Se você ficar fazendo isso, eu vou me empolgar. Aí é pior. Volta. Que eu vou orar e aí vai ser sério o negócio aqui. E essa junção de conexões, de gerações, ela, embora é muito boa, às vezes é um pouco confusa. E algo que o Espírito Santo tem falado no meu coração sobre adolescentes, adolescência, é que só tem uma forma de um adolescente passar por esse período em paz. Fala comigo, Espírito Santo. Meu irmão, ninguém para uma pessoa cheia do Espírito Santo. Agora, um adolescente cheio do Espírito pode impactar uma nação, irmão. Começar pela sua escola, pela sua família. Começar pelo ambiente que você vive. Talvez você está num tempo de tantas e tantas perguntas, mas você já tem a resposta é Cristo. Eu tenho 28, tenho 2 filhos, sou pastor, estou em outra estação e eu não tenho todas as respostas. Eu fico fazendo pergunta todo o tempo todo, e agora como vai ser? Mas eu tenho Cristo, e se eu tenho Cristo, eu tenho tudo. Ah, o que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer. Imagina, estou indo para uma nova estação da minha vida, onde eu vou pegar tudo e me mudar mais uma vez. E não é nem recomeçar, mas começar. Por quê? Porque eu ouvi a voz, e todas as vezes que nós ouvimos a voz de Deus, ai de nós e não obedecermos a direção do Espírito Santo para nós. Obedeça a direção do Espírito. Eu creio que essa noite o Senhor vai falar conosco. Já tem falado, eu tenho certeza, mas eu quero orar. Levanta a sua mão assim, por uma manifestação do Espírito Santo, que o toque do Senhor venha sobre nós. Talvez você não está entendendo nada, você é convidado nesse lugar e está num tempo de tantas experiências. Ei, deixa eu falar algo com você. A única experiência que vale a pena é a experiência com Deus vivo. A única experiência que vale a pena é com Cristo revelado. E eu sei que nessa casa Cristo é pregado. E eu estou aqui nessa noite não só como condição de um pastor, um profeta, seja o que for. Eu sou o seu irmão em Cristo que vem nessa noite compartilhar um pão vivo que desceu do céu. Escute algo, Cristo está nesse lugar. Se você tiver com a sua Bíblia, ou se a mídia puder colocar para mim, coloque 1 Tessalonicenses 3,
Vini, eu não sei orar em línguas. Começa a falar Tessalonicenses várias vezes, você vai ver que o dom de línguas vai cair em você. 1 Tessalonicenses. Hoje a mensagem é totalmente baseada nessa passagem. Estava essa semana fazendo devocional. Alguém faz devocional aqui? Lê a Bíblia? Glória a Deus. Eu, minha esposa e o meu filho, todo dia de manhã eu sou obrigado a fazer o café da minha esposa e ler a Bíblia com a minha família, porque o Jack fala, papai, tem que ler a Bíblia. Ele pega a Bíblia, eu até postei uma foto esses dias, eu coloquei uma cadeira, ele pegou a cadeirinha dele, colocou do lado, começou a folhear assim, e aquilo tomou meu coração. E um dos nossos devocionais, a leitura foi em 1 Tessalonicenses 3. Deixa eu contextualizar você aqui, pode deixar na tela, nós vamos ler todo, se tiver na King James, se não pode deixar na NVI mesmo. Nós vamos ler todo o capítulo. Essa passagem, ela é uma carta, é uma experiência a um povo que está passando por um período pós-plantação de igreja. Vou contextualizar você. O que acontece aqui então, é que Paulo, o apóstolo Paulo, aquele que tem a revelação do Cristo, o único apóstolo que não andou com o Jesus homem, mas ele viveu a revelação do Cristo, a mesma que eu e você temos o direito de viver hoje. Paulo, apóstolo Paulo, que escreveu inúmeras cartas aos evangelhos, aquele que para nós é, na minha opinião, essa grande inspiração hoje para compreendermos o evangelho. Ele escreve uma carta. Ali existem dois processos nessa carta. O primeiro, ele revela a sua preocupação com aquele povo. O segundo, ele recebe boas notícias de um jovem, e aqui eu não quero pregar heresia, Gustavo, mas na condição talvez de um adolescente saindo da sua adolescência, já se tornando um jovem adulto, Timóteo. Filho na fé de Paulo. E ele pede um favor para Timóteo. Timóteo, vá lá e veja como que aquele povo está. Nós passamos, em Atos tem essa passagem, passamos, plantamos a igreja. E o ponto número 1, todas as pessoas que cuidam de você, elas vão mandar alguém para saber como você está. Começar pelos pais, líderes, irmãos. Vê como que aquela pessoa está. Então a gente vai ler e vai separar em duas partes. Vamos ler aqui juntos. Por isso, não podendo mais suportar nossa preocupação por vós, achamos melhor ficarmos sozinhos em Atenas. Irmão, tenho alguns amigos que, inclusive acho que eles estão assistindo ou vão assistir, que eles estão indo agora com o Greenhouse para a Grécia. Eu estava na casa desses líderes recentemente que estavam falando sobre pregar na Grécia. Pasme, olha que poderoso, uma informação que, Gustavo, é difícil ter, porque é quem vive lá que sabe. Desde o tempo de Paulo não há uma manifestação do Espírito Santo na Grécia. A moça falava assim, que bom que vocês vão vir para cá, porque desde a época de Paulo não há manifestação do Espírito dessa forma aqui. Talvez você não sabe no que Deus vai te usar, mas o que Deus pode fazer através da sua vida pode impactar toda uma história. Então, não podendo mais suportar a preocupação que tinha por vós, decidimos então ficar aqui em Atenas. E desse modo enviamos o nosso irmão Timóteo, cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e encorajar na fé. Primeiro ponto aqui, eu quero sair um pouco do meu script, eu quero estar e ser fiel àquilo que o Espírito quer falar com todos aqui. Do 0 ao 99, amém? Por que Paulo não foi lá? Paulo, apóstolo Paulo. Por que não foi Gustavo? Homem bonito desse, estiloso, né? Rapaz, na hora que ele subiu aqui para dar glória, eu falei, eu também quero fazer isso. Por que não foi pastor Eduardo Reis? Não foi Timóteo. Foi eu e você. Presta atenção. Ele envia Timóteo. Cooperador de Deus, volta no 2, cooperador de Deus no Evangelho de Cristo para vos fortalecer e vos encorajar na fé, a fim de que ninguém fraqueje diante dessas aflições, porquanto estáis bem informados que fomos destinados para isso. Tem alguém comigo aqui? Diga amém.
Pois quando ainda estávamos convosco, já vos advertíamos que haveríamos de sofrer tribulações, como de fato ocorreu, mas também é de vosso pleno conhecimento. Foi por isso que, já não sendo mais possível continuar aguentando, enviei Timóteo para conhecer o estado da vossa fé. Como é que vocês estão? Temendo que o tentador vos estivesse seduzindo, tornando inútil todo o vosso empenho. Agora, contudo, Timóteo acaba de chegar da vossa parte, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos relatou que é permanente a vossa lembrança afetuosa quanto a nós, e que é de grande o vosso desejo de nos ver pessoalmente, da mesma forma que estamos ansiosos por vê-los vocês. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, nos sentimos encorajados quando soubemos da fé que vocês têm. Porquanto, se estáis firmes no Senhor, há mais alegria em vossa vida. Pois quanta gratidão podemos expressar a Deus por vós, diante dessa satisfação, da grande satisfação, que nos alegramos por causa de vocês perante ao nosso Deus. Suplicando continuadamente, noite e dia, para que possamos ver o nosso rosto, e para que a vossa fé possa ir adiante, dizem outras traduções. Que o próprio Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus, preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que tendes uns para com os outros, para com todas as pessoas, a exemplo do nosso amor por nós. Que Ele fortaleça o vosso coração, para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os santos. Posso ouvir um amém? Amém. Hoje eu quero separar em duas partes a nossa leitura. E quero atentar para alguns detalhes, e quando nós nos atentamos para os detalhes, o Espírito Santo começa a mexer em nós. Fala assim: Espírito Santo, começa a mexer dentro de mim. Você está com fome do Espírito Santo? Parte número 1, a preocupação de Paulo. Paulo começa aqui então a demonstrar profunda preocupação com a fé dos Tessalonicenses. Quantos de nós não temos pessoas que se preocupam com a nossa fé? O que ele faz então? Ele envia Timóteo para fortalecê-los e animá-los em meio às tribulações. São muitas vezes que os Timóteos nas nossas vidas são enviados por Deus para nos fortalecer. Pessoas que são usadas por Deus para dizer: fica firme, ei, vamos lá nessa noite. Vamos ouvir uma palavra de Deus, fica firme. Muitos de nós temos pessoas perto, ande com pessoas que fortaleçam a sua fé, pessoas que não vão abandonar você pelas suas tribulações, mas pessoas que vão te ensinar a perseverar em meio às suas tribulações. Pessoas que não vão te abandonar porque a sua família está com problema, porque você está com problema, porque tem algo acontecendo com você. Pessoas que vão encorajar você na sua fé. Continue encorajado. A segunda parte é que Timóteo volta com boas notícias. Guarda isso no seu coração. Aonde o evangelho ele é pregado de forma genuína, nós podemos passar sim por dificuldades, as tribulações podem chegar na nossa casa, as coisas podem estremecer, mas quando as pessoas que são enviadas por Deus têm um encontro conosco, as notícias podem não ser as melhores, mas elas vão voltar encorajadas, porque nós sempre temos boas notícias. Tá difícil, estou passando por um problema, essa situação está muito ruim, mas eu tenho bom ânimo, pois eu sei que Ele é comigo. Então Timóteo retorna com boas notícias. Ele fala para Paulo: os Tessalonicenses, eles continuam firmes na fé e no amor. Uma característica que eu inventei um termo: os Timóteos carregam boas notícias sempre. Paulo então se alegra: uau, que bom que eles estão bem.
Mas o que acontece aqui é que esses Timóteos são humildes para reconhecer que não estão sozinhos. Quando os Tessalonicenses falam que eles estão bem, ele diz o seguinte: eu vou enviar essa mensagem a Paulo, ele se alegrará em saber que vocês continuam bem. Não deixe de prestar contas para aqueles que amam você. Isso é proteção para a sua vida. Quando perseveramos na fé, encorajamos outros irmãos, nós continuamos a ter uma fé vibrante. Fala comigo, fé vibrante. A perseverança minha e sua nos reanima de tal forma, aonde nós entendemos que pode passar a tempestade que for, eu vou permanecer firme. Permanecer firme. Ao ponto da minha fidelidade e da sua por Deus inspirar e fortalecer as pessoas que estão perto de nós. Quer ver algo? Quantos foram convidados por um amigo que já vinha aqui e está aqui essa noite? Deixa eu ver você. Levanta sua mão. Você foi convidado por alguém que está aqui? Você tem pessoas que encorajam a sua fé. Você tem pessoas que encorajam a sua fé. Sabe algo que me chama a atenção nas Escrituras? É que 15 anos depois, na segunda carta de Timóteo, no fim da vida de Paulo, você precisa prestar atenção nisso aqui. Passa-se o tempo, a igreja de Tessalonicenses continua, Paulo continua seu ministério, Timóteo também. 15 anos depois, a segunda carta de Timóteo, ela é uma carta de muita dor, de forma poética. Por quê? Porque retrata os últimos minutos de vida do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo começa a retratar coisas preciosas. Ele começa a deixar ensinamentos preciosos. Ele então, a carta é destinada a Timóteo e a outras igrejas. Em 2 Timóteo 1,6 tem algo muito importante. Até agora eu estou aqui inspirando você, dizendo que você tem que continuar firme, e amém. Mas vamos ser honestos aqui, quantos já se sentiram desanimados, nem que for um dia da vida? Eu já. Tenho passado situações que eu tenho que estar firme na palavra, irmão, para estar encorajado pelo Senhor a continuar. Timóteo também. Então o apóstolo Paulo escreve para ele assim, ó: por essa razão, venho lembrar-lhe que reanime o dom de Deus que há em você pela imposição das minhas mãos. 15 anos depois, por essa razão, qual razão? A mesma que você foi lá em Tessalonicenses falar para eles, continuem firmes na fé. Eu quero te lembrar que o tempo passou e você está desanimado, reavive o dom que há em você. Por essa razão. Agora Timóteo é contigo, então é necessário que você reavive o que tem em você aí. 15 anos depois. Talvez ainda não deu tempo de você ter 15 anos de fé cristã, mas basta um ano, bastam meses para você acordar aquele dia e pensar que nada faz sentido. É nesse dia que Deus quer usar poderosamente o seu poder para invadir o seu coração. É bíblico, quando eu estou fraco aí que eu sou? Quando eu sou fraco aí que eu sou? Deus usa da nossa fraqueza para demonstrar o seu amor através do seu poder. Deus usa da nossa fraqueza para demonstrar o seu amor e o seu poder. É por isso que muitas vezes nós não conseguimos conter o Espírito Santo em nós. Por quê? Porque é forte. Mexe na mente, no coração, no corpo, muda o sentido, nos muda para sempre. O que o Espírito Santo fala comigo é que existem pessoas nessa noite que precisam reavivar o dom que tem. Precisam despertar o dom que tem. Em inglês é gifts, presentes. O Senhor tem bons presentes para os seus filhos, a fim que os seus filhos usem para abençoar outros filhos. E assim todo o reino de Deus prospera. Todo o reino de Deus prospera. Em Tessalonicenses, Paulo está no início do seu ministério. A igreja em Tessalônica era recente. Paulo envia Timóteo para ver como que eles estão. A característica de Timóteo aqui é de ser um mensageiro e encorajador. Quantos aqui são encorajadores e estão desanimados? O Senhor vai te animar nessa noite.
Já em 2 Timóteo 1, o resumo da situação é que a última carta de Paulo, ele já está idoso e preso, próximo da morte. E Paulo escreve a Timóteo, que agora é um líder experiente, assim como Paulo era lá em Tessalônica. Mas agora ele não é mais um encorajador e um mensageiro. Ele está desanimado e com medo. Então ele fala assim, reavive o dom que há em ti. Seja corajoso diante a oposição e o sofrimento. Uma das coisas que eu posso compartilhar com você, que quanto mais da vida eu vivo, e o lema que eu tenho é vivendo a vida real, quanto mais da vida real eu experimento. Aqui eu sei que vocês falam sobre o extraordinário no ordinário, não é isso? Quanto mais nós caminhamos nesse normal, no dia normal, e experimentamos o poder de Deus, nós começamos a ver que sim, as dificuldades vão chegar. O dia mau vai bater na porta, aquele dia que muitas vezes você não espera a ida de alguém, que você não espera aquele problema dentro da sua casa. Mais uma vez seus pais vão se separar, outra vez deu um problema na sua escola, eu não sei, aplica aí para a sua vida a situação que você vive. A Bíblia está falando o seguinte: para esse dia, eu estou aqui, diz o Senhor, para reavivar o dom que há em ti. Qual é esse dom? É o dom do Espírito Santo de Deus, que nos fortalece. É o dom do Espírito Santo de Deus, que no dia que eu estou fraco me faz forte. Que no dia da perda, do divórcio, do negócio que vai falir, eu não sei. É nesse dia que eu não vejo esperança e não tenho expectativa. O Senhor se revela ao meu respeito dizendo assim: você é o meu filho amado. Pode parecer o fim, mas uma experiência ruim não dita uma vida ruim. Se você não teve uma família, não quer dizer que você não vai formar uma família. Se você não nasceu no berço cristão, não quer dizer que você não vai ser um pastor. Se Deus deu uma palavra para você, aquele que prometeu é fiel para cumprir. E vai cumprir, Ele vai cumprir. Olha como 1 Tessalonicenses 3 e 2 Timóteo 1 revelam duas etapas das nossas vidas. 1 Tessalonicenses 3 mostra Paulo fortalecendo novos crentes. Em 2 Timóteo 1 mostra Paulo fortalecendo um crente experiente. Sabe a palavra que o Espírito Santo fala comigo? Que Deus quer usar alguns jovens aqui para estremecer alguns crentes que você tem lá na sua casa e que não estão vivendo a vontade de Deus. Que você chegue na sua casa e fale assim: pai, mãe, seja lá quem for, existe um dom em você e precisa ser reavivado. Quem recebe isso? Isso mostra uma continuidade no ministério de Paulo. Paulo sempre procurava encorajar, reanimar, edificar a fé uns dos outros. Mas aqui, eu chego na principal parte dessa mensagem. E Cristo aonde está? Aonde nós encontramos Cristo nessa mensagem? Eu estou falando de Paulo, estou falando de Timóteo, estou falando da minha vida e da sua e Cristo. Abre comigo em Romanos 5, 3 ao 5. Aleluia. E depois que eu ler, eu quero fazer algumas declarações aqui. Eu vou ler isso aqui quantas vezes a minha voz aguentar, até que isso firme no meu coração e no seu. Posso ouvir um amém? Amém. Pergunta para mim, onde está Cristo? Vamos ler. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações. Fala comigo, a minha tribulação não é o fim da minha vida. A minha tribulação não é o fim da minha vida. Escute, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos ortogou, nos confiou. Pode continuar.
E em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Continue. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo. Embora uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha coragem de se dispor pela sua vida. Porém, Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Agora, como fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele seremos salvos da ira de Deus. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos pela sua vida. E ainda mais, nos gloriamos também em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio, pode deixar aqui, de quem recebemos agora completa reconciliação. Cristo está na minha tribulação, porque na minha tribulação eu vou ter perseverança. A perseverança vai produzir em mim um caráter aprovado. Como ele disse, eu vou alcançando a estatura. É que ele não quis usar aqui o linguajar, não é? A estatura do varão perfeito, vai dizer alguns irmãos. A medida de fé onde nós vamos crescendo, de fé em fé, de glória em glória. Outra tradução fala de fé em fé e bondade em bondade, para que nós possamos entender que quando eu estou fraco, Cristo está sendo formado dentro de mim. E eu passo pelas minhas tribulações, eu passo pelos meus problemas e encontro Cristo, a esperança da glória. Por quê? Porque Ele nos tirou do pecado, nos levou junto a Ele, nos reconciliou com o Pai para que nós pudéssemos ter uma nova vida, um novo estilo de vida. Escute algo, nós estamos reconciliados com Cristo, nós somos um com Ele. Eu estou desanimado, Cristo me anima. Eu estou triste, Ele me alegra. Cristo em mim, a esperança da glória, mas também a esperança da minha vida, a esperança da minha família, a esperança dos meus dias. Cristo em nós é o fogo que desce do céu e nos incendeia até certo ponto que eu começo a pregar e as pessoas começam a ser curadas em nome do Senhor Jesus. Eu não sei qual é a fase da vida que você está, nem como que você está, mas eu conheço um Cristo que faz nova todas as coisas, que reaviva o cansado, que tira o peso do sobrecarregado, que nos faz perseverar, que é a nossa esperança, que nos dá uma nova vida, que reaviva o dom que há em nós, que muda a nossa sorte, que nos leva a viver os seus planos por nós, que morreu numa cruz humilhado para que nós pudéssemos estar aqui hoje, que viveu nessa terra sem pecado e que está falando para mim e para você aqui, ó, que Ele que era, Ele há de vir, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é a estrela da manhã, Ele é o alfa, o ômega, o Jeová Jiré, o Jeová Rafá. Ele é aquele que nós não encontramos em lugar nenhum, porque Ele está vivo e está em nós. Ele é o Cristo. Ele é o Cristo. Paulo nos ensina que essa fé firme e vibrante não é obra do acaso. Exige um cuidado por pessoas que estão próximas de nós, resistência e foco na pessoa de Cristo. É por isso que Ele usa relacionamentos saudáveis para edificar a nossa igreja. Abre para mim, 1 João 4,17. Eu não sei o que o Espírito falou com você até aqui, mas algo eu sinto no meu coração. Há um toque dos céus para nós essa noite. Talvez você ainda não ouviu o que eu quero te contar aqui. Os fariseus estavam tentando perseguir Jesus, encurralar Ele, então se juntaram e perguntaram para Ele: Cristo, qual é o maior mandamento? E Ele então chama eles e diga assim: escute, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo.
Isso parece tão simples, mas deixa eu explicar para você por que naquela época isso gerou tanta dúvida no coração dos religiosos, eu vou usar essa expressão. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Sabe o que Satanás está fazendo nessa geração, mas não está fazendo comigo e contigo? Eu posso ouvir um amém? É trazer um conflito na nossa identidade, dizendo o seguinte: você não pode se amar. Tentando encaixar você num padrão social, onde esse padrão ele é muito distante da sua realidade. Trazendo para você, através disso aqui, das redes sociais, comparação. Você se compara a algo que talvez você nunca vai chegar. Não é porque você não é capaz, é porque Deus não quer que você chegue nesse lugar. E aí Jesus está falando assim: você vai amar o próximo como a ti mesmo. Porque se você me amar de todo o coração, existe um amor genuíno que vai cair em você, que vai te fazer entender que você não é obra do acaso. Que na terra você pode não ter sido desejado, mas você foi desejado pelo Pai das nações. Você foi amado por Cristo desde a fundação do mundo, é por isso que você está aqui. E esse amor te encontra. Aí sim você pode amar o próximo com o amor de Cristo que está em você. E a Bíblia diz: dessa forma o amor é aperfeiçoado em nós. Gustavo falou isso na generosidade, eu estou pregando isso até agora aqui. Aperfeiçoado, fala comigo, aperfeiçoado. Fala comigo, dia a dia. Fala comigo, recap a recap. Culto a culto. Devocional a devocional. Problema a problema. Alegria a alegria. Passa um ano. Passa 2 anos. Cristo é aperfeiçoado em mim. A Bíblia continua dizendo: o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. Pois assim como Ele é, nós semelhantemente somos nesse mundo. A pergunta é: como é que Ele é? Como é que Cristo é? Nesse mesmo espírito, quero convidar você a ficar de pé, devagar. Eu conhecia o Gustavo de ouvir falar. Hoje eu tive a oportunidade de tomar, não foi um café, foi um Monster com ele. Comecei a conhecer ele. Um cara legal, atencioso, todo respeito à esposa dele, bonito. Você não concordou muito, né? A gente começou a ter uma troca. E aí eu comecei a ver como ele é. Conheci características dele, que basta um encontro, já são capazes de me marcar. Poxa, se alguém me perguntar como foi lá, fui bem recebido, o pessoal lá é cheio de Deus. Volta aqui, amém. Comecei a conhecer como ele é. O que a religião faz é que eu e você possamos dar as nossas vidas sem conhecer quem Ele é. É por isso que talvez o seu pai está desanimado, abandonou a igreja. Talvez você venha de uma família pastoral e ouviu tanta coisa, e pela graça de Deus você está aqui. Por quê? Porque eu faço, e lá no final eu descubro quem Ele é. Aí Cristo está falando assim, ó: eu me revelo para você porque eu sou quem dizes que eu sou. Você é quem? Quem o Senhor é? Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Eu sou aquele que quando alguém chega comigo com fome, nunca volta com fome. Eu sou aquele aquela mulher que teve 5 casamentos, meu irmão. A mulher do poço. Eu sou aquele aquela mulher do poço saía da sua cidade para buscar água num poço fora da cidade, porque dentro da sua cidade ela era mal vista. Eu estou falando com alguém aqui.
essa mulher. Então essa mulher chega no poço. Quem é você? E Cristo olha para ela e diz assim: eu sou aquele que vai mudar seu destino agora. Sabe como que nós conhecemos a Cristo? Fala comigo, um encontro. Fala comigo, relacionamento. Eu tive um encontro com Ele hoje, um relacionamento com Ele. Quero conhecer mais dele agora. Com Cristo, da mesma forma, aquela mulher bastou um encontro para ela voltar para o seu lugar de vergonha e ser uma mulher cheia do Espírito Santo, que agora não carregava mais a vergonha de ter tido 5 maridos, de ser uma talvez mulher que era mal vista pela sociedade, pelos padrões de um lugar que tinha um status quo como algo necessário. Agora era a mulher que se encontrou com Cristo, que tinha uma palavra: eu tinha sede e Ele me deu de beber. E como é que eu tenho então? O primeiro passo é reconhecer que sem Ele eu não sou nada. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Talvez você tenha tido falta na sua vida, aquele vazio dentro de você. Eu lembro o dia que eu levantei a minha mão e eu falei assim: Jesus, eu quero viver isso. Foi o dia 14 de novembro de 2014. Quantos aqui nasceram depois de 2014? Alguns? Eu entendi. Depois disso, depois de um encontro, eu comecei a caminhar com Ele. Essa noite, quero fazer algo diferente. Eu quero fazer 2 orações aqui. E a banda vai me acompanhar nesse momento. Baixem as luzes. A primeira coisa que eu quero fazer aqui é perguntar: existe alguém nessa noite que quer reconhecer Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida? Levanta a sua mão. Se você é essa pessoa, coloque a mão no seu coração e fale assim: Senhor, vamos orar todos juntos para que esses irmãos se sintam bem? Fala assim: Senhor, nessa noite eu reconheço o Senhor Jesus como o Senhor da minha vida. Eu declaro que a minha vida não é mais a mesma e que hoje eu me torno filho de Deus. Vamos aplaudir o Senhor por isso?